Vamos aprender a cutucar positivamente as pessoas. Seja bem-vindo ao canal e à página Pensa Comigo, que traz reflexões únicas e originais do professor e mestre Joanilson Rodrigues. Neste vídeo você terá acesso à segunda parte da resenha do livro Crime e Castigo de Dostoiévski. Esta resenha, preparada pelo professor Joanilson Rodrigues, é focada inteiramente no personagem principal, o jovem Raskolnikov. No entanto, o professor Joanilson fez um breve resumo dos demais personagens que você conhecerá ao ler diretamente o livro. Há personagens ricos e intrigantes nesse romance de Dostoiévski, mas o foco da atual resenha do professor Joanilson Rodrigues se concentra inteiramente no personagem principal. As imagens são meramente ilustrativas para ajudarem na descrição dos personagens e você saber quem é quem nessa trama russa do século XIX. Vamos então às apresentações. Raskolnikov é o personagem principal e, obviamente, o assassino que planeja e mata a velha usurária da loja de penhores, mas também a irmã dela de forma não planejada por testemunhar o crime. Razumikin é o amigo fiel, uma espécie de relações públicas, pois sabe como conseguir facilidades para as pessoas. Dunya é a irmã do personagem principal, o Raskolnikov, e é uma espécie de versão feminina dele, porém com muito mais juízo. Porfiri é o juiz de instrução que descobre o crime de Raskolnikov. Na trama, é o personagem que abala o assassino porque possui técnicas apuradas de interrogatório, deixando-o psicologicamente perturbado. Luzhin é o futuro cunhado do Raskolnikov e está noivo de Dunya, sua irmã. É um sujeito narcisista que tem clara ambição social, talvez por isso seja muito devotado ao trabalho. Sônia é uma menina franzina que vai para a prostituição para salvar a família da penúria. Seu pai é um bêbado inveterado, Marmeladov. Ela é enteada de Katerina Ivanovna, uma mulher doente com tísica e histérica. Aliona Ivanovna é a vítima principal do enredo. Trata-se de uma velha má, ranzinza e usurária. Lisavieta é a irmã da velha má. Ela é inocente e bondosa, mas acaba assassinada por Raskolnikov como queima de arquivo. Svidrigailov é um fanfarrão que se encanta por Dunya, a irmã do Raskolnikov. Ele é marido da Marfa e a faz passar por muitas dificuldades. Olá, mais uma vez falando uma pequena resenha do livro Crime and Punishment, Crime e Castigo, do Fyodor Dostoiévski. Vou começar a apresentar para você o personagem principal, que é o Raskolnikov. O Raskolnikov, o próprio nome dele, já é um termo que em russo é pronúncia mais ou menos esta, né? Raskolnikov. A metade do nome dele significa divisão, cisma. E vocês sabem que na Rússia a Igreja Ortodoxa Russa se separou lá do Vaticano. É legal para conhecer mais essa história você ler sobre Pedro o Grande ou Ivan o Terrível, né? Essas coisas de colocar um adjetivo sobre o nome da pessoa é interessante, né? Porque a gente encontra até na obra do C.S. Lewis, Nárnia, nos personagens, eles têm aqueles adjetivos sucedendo o nome deles. Talvez seja uma influência do Fyodor Dostoiévski, que influenciou muitos escritores ao longo de muito tempo. Então, talvez nós conheçamos alguns escritores mais próximos, mas talvez nós não conheçamos as influências deles. O Raskolnikov, ele é um jovem. A história não fala sobre o pai dele, mas fala que a mãe e a irmã enviavam dinheiro para ele estudar. Ele é um jovem universitário, muito inteligente, um cara genial, com muitos talentos, né? Mas ele não estava conseguindo mais pagar a faculdade, não pagava mais a universidade, acabou desistindo dos estudos, morava num muquifo, mas aquele muquifo dos muquifos, morava num negócio bem ruim mesmo, né? Quem mora na periferia sabe bem o que é morar num muquifo. Mas não é questão de ser pobre, é questão de ser sujo.
aquela coisa assim, sabe, degradante mesmo. E teve uma gradação. A mãe, a Rússia passando por dificuldades econômicas, a mãe e a irmã começaram a diminuir o envio de dinheiro e ele dava aula, mas imagina, mesmo dando aulas particulares, com o país em recessão, com o país em dificuldade, cada vez menos alunos, e chegou uma hora que ele não tinha mais como sobreviver. Então, aqueles presentes que a mãe e a irmã mandavam, tipo um relógio, por exemplo, ele começou a ir lá na loja de penhores para penhorar, para ter algum dinheiro para sobreviver, para comer, né? Só que a dona da loja de penhores era uma mulher descrita como uma pessoa terrível, dessas que, sabe, injustas, né? Eu não sei se nas lojas de penhores atuais é assim, mas ele é descrito que ela diminuía em muito o valor das mercadorias que ele levava, cobrava juros exorbitantes, a tal da usura. E aquilo foi revoltando o Raskolnikov. Ele via e descreve essa mulher como uma pessoa muito ruim. Aliás, né, ele é um jovem que se achava, um cara, sabe, que se acha acima da média. Então ele dividia basicamente o mundo em dois tipos de pessoa. Esses acima da média, os iluminados, né, diria até como o Thomas Sowell fala lá no livro Os Intelectuais e a Sociedade. Foi escrito muito depois, agora já anos 2009, por aí. Mas ele seria um intelectual ungido, ele é um desses caras que se achava. E o resto ele chamava de piolho, né? Piolho. E essa mulher era comparada com piolho. E ele foi se revoltando com aquela mulher, porque ela era descrita como uma pessoa grossa, uma pessoa que maltratava as pessoas, inclusive a própria irmã. Ela tinha uma irmã que você, à primeira vista, você fala, nossa, devia ser uma irmã velha, mas em algum instante ali do livro você vai ver que ela tinha por volta de 34, 35 anos de idade. Então não era uma pessoa velha, mas uma pessoa acabada pela vida. E aí o que acontece? Ele começa a pensar na morte da mulher. Ele pensa que matar aquela mulher traria um benefício para ele, primeiramente, porque ele ia pegar o dinheiro dela, mas ele começa a criar essa coisa de justificar, não, vai trazer um benefício para o mundo. E ele era um cara que, sabe, admirava muito Napoleão Bonaparte e conhecia história e outros grandes conquistadores, e na visão do conquistador, ele matou basicamente Piolho, né? Ué. Basicamente, o Raskolnikov, ele começa a justificar que tirar uma pessoa tão má da face da terra como aquela dona não seria uma coisa muito interessante. E aí, ele começa a premeditar o crime. Isso leva, talvez, ali por volta de um mês, mais ou menos, ele pensando naquilo. E antes, inclusive, dele cometer o crime, ele tem um sonho terrível, né? Quer dizer, uma noite assim de pesadelo, e ele descreve esse pesadelo para quem ama, né? Animais. Muita gente fala que vale até a pena pular essa parte. Ele descreve lá uma égua sendo morta a machadadas, né? Então aquela, né? E é assim, pormenores, né? A morte do animal, né? Tem gente hoje em dia que diria até que a morte do animal é mais chocante do que a morte da mulher. Ai, Joanilson, você falou que a mulher vai morrer, você deu spoiler. Não, porque a própria capa do livro, Crime e Castigo, indica que um crime vai ser cometido e que, obviamente, o autor desse crime vai ser punido. E, basicamente, o crime não demora muito para acontecer. Mas qual foi o problema? O problema é que quando ele estava cometendo o crime, estava terminando, digamos assim, o serviço, aquela irmã da mulher, que era inocente, que sofria inclusive na mão da irmã, chega e o Raskolnikov, desesperado, o que ele faz? Ele vai lá e mata aquela mulher também, que não tinha nada a ver. Matar a dona seria, digamos assim, um bem para a humanidade, como justificaria quando, por exemplo, os aliados vão lá matar Hitler, né? Hitler foi muito depois, né? Mas só para efeito de comparação,
Napoleão conquistou outros povos bárbaros, né? Então ele admirava Napoleão e outros grandes conquistadores. Só que ele, quando comete o crime, ele não consegue nem direito pegar as coisas ali, sabe? Ele pega uma coisa ou outra que era para ele pegar bem, para ele ficar rico, acaba não conseguindo pegar. E cometeu esse crime, e aí o resto do livro ele vai passar tendo esse remorso. E aí outros personagens surgem para confrontar moralmente o Raskolnikov do crime que ele cometeu. Então, a primeira punição dele é espiritual, é emocional, é de consciência. Nós vamos falar mais sobre esse livro em breve. Continue voltando aqui para você conhecer um pouco mais dessa história e nos aprofundarmos nessa obra fantástica, Crime and Punishment. Fique atento à página do Facebook e ao canal do YouTube porque virão outros vídeos complementares a este falando mais sobre esta obra de Dostoiévski. Se você gostou, contribua com este trabalho fazendo um Pix de qualquer valor. Qualquer valor. O professor Joanilson Rodrigues agradece.